Olá, amigos da jardinagem. Todos insistem no mesmo. Apliquem farinha de dolomite no outono e a vossa colheita será um sucesso. Mas, e se eu vos disser que, para certas situações, esta é a pior coisa que podem fazer pelo vosso solo? O uso irrefletido deste pó branco pode, em vez de melhorar, arruinar a vossa próxima colheita. Curiosos? Hoje, não vamos apenas falar sobre o dolomite. Vamos fazer um verdadeiro interrogatório a este produto. Vou revelar os principais segredos e os erros mais comuns ligados à correção da acidez do solo durante o outono. Fiquem até ao fim e vão descobrir quando é que a farinha de dolomite é a vossa melhor amiga e quando é que se torna uma inimiga traiçoeira. Prometo-vos, depois deste vídeo, vão olhar para aquele saco de pó branco com outros olhos. Já agora, vocês costumam usar dolomite? Escrevam sim ou não nos comentários. Gostava de saber quantos somos. Então, para começar, vamos perceber que bicho é este, a farinha de dolomite. Muitos encaram-na apenas como um fertilizante branco qualquer. Mas a verdade é que não é bem assim. Imaginem montanhas antigas, formadas sob pressão durante milhões de anos. O dolomite é exatamente isso, uma rocha sedimentar, um mineral natural. E a farinha de dolomite é simplesmente essa rocha moída até se transformar num pó fino. A sua composição inclui dois elementos essenciais para as plantas, o cálcio e o magnésio. No entanto, o seu principal superpoder não reside na nutrição, mas sim na sua capacidade de combater a acidez do solo. Se pensarmos no solo como uma bebida, algumas parcelas tornam-se, com o tempo, demasiado ácidas, quase como sumo de limão. As plantas, neste ambiente, ficam muito desconfortáveis. A dolomite atua como uma colher de açúcar, tornando essa bebida mais neutra e agradável para a vida vegetal. É um corretivo natural, ou seja, um melhorador do solo. Vamos analisar a fundo este problema. O principal inimigo da sua colheita é a acidez do solo. Mas por que isso é tão assustador? Imagine que o solo é um verdadeiro buffet para as suas plantas, cheio de nutrientes essenciais: nitrogênio, fósforo e potássio. Mas quando o solo fica excessivamente ácido, esse buffet é como se estivesse trancado. Os nutrientes estão lá, mas eles passam para uma forma química que as raízes das plantas simplesmente não conseguem absorver. A planta morre de fome, mesmo rodeada de abundância. Além disso, em um ambiente ácido, elementos nocivos começam a se ativar, como o alumínio e o manganês. Em altas concentrações, eles se tornam tóxicos para a maioria das culturas. O resultado final é que vemos plantas fracas, definhando, com clorose nas folhas, e, é claro, uma colheita escassa. E culpamos o clima ou as sementes ruins. Na verdade, a raiz do problema pode estar literalmente nas raízes, no solo que se tornou não um lar, mas sim uma prisão para elas. Visualize. Uma animação poderia mostrar cadeados nas imagens dos nutrientes, impedindo que a planta os absorva no solo ácido. É fundamental entender que a dolomita não é apenas um fertilizante. É, acima de tudo, um condicionador de solo. O seu objetivo principal não é nutrir a planta aqui e agora, mas sim criar para ela condições de vida confortáveis a longo prazo. Pense nela como se fosse uma grande reforma estrutural no seu apartamento antes de você se mudar. Os fertilizantes são a mobília e a decoração, que você pode trocar a cada estação. Já a dolomita é o nivelamento das paredes, a troca da fiação e a criação do microclima ideal. Ela muda a própria estrutura e a composição química do solo. Quando você aplica a dolomita, não está apenas adicionando cálcio e magnésio. Você está ativando toda uma cascata de reações químicas lentas, que neutralizam a acidez excessiva, melhoram a estrutura da terra e a tornam mais solta e permeável. Por isso, chamar a dolomita simplesmente de fertilizante é como chamar um cirurgião de apenas um homem com uma faca. A sua ação é muito mais profunda e complexa. Imagine o contraste.
De um lado, a planta recebe fertilizantes, mas vive num solo pobre. Do outro, ela cresce num solo que foi previamente melhorado pela dolomita. Agora, vamos falar dos nossos dois heróis presentes na dolomita: o cálcio e o magnésio. Eles não são apenas dois elementos quaisquer, são uma dupla perfeita que trabalha em sintonia. O cálcio é, podemos dizer, o esqueleto da planta. Ele garante a resistência das paredes celulares, ajuda a formar o sistema radicular e torna caules e folhas mais resistentes a doenças e danos. Sem cálcio suficiente, a planta fica frágil e mole, como uma casa sem uma fundação sólida. Já o magnésio é o coração da fotossíntese. Ele é o átomo central na molécula de clorofila, aquele pigmento verde que capta a luz solar e a transforma em energia. A falta de magnésio é como uma anemia para a planta. As folhas começam a amarelar entre as nervuras, porque a fábrica de produção de energia simplesmente para de funcionar. A farinha de dolomita fornece às plantas esses dois elementos de imediato, em uma forma natural e equilibrada, resolvendo duas tarefas essenciais ao mesmo tempo. Pausa para efeito e animação. Podemos mostrar uma animação onde a molécula de cálcio fortalece a parede celular e a molécula de magnésio se insere no centro da molécula de clorofila. Certo, entendemos a utilidade. Mas por que a aplicação deve ser feita no outono? Por que não podemos fazer isso na primavera ou no verão? A resposta está na magia da ação lenta. A farinha de dolomita não é um pó solúvel que começa a agir de imediato. É, lembre-se, uma rocha moída. Para que comece a libertar seus nutrientes e reagir com a acidez do solo, ela precisa de tempo e umidade. O outono e o inverno são as condições ideais para que isso aconteça. Você espalha o pó uniformemente pelo terreno, revolve a terra. E a partir daí, a natureza faz o trabalho por você. As chuvas de outono, o derretimento da neve, os degelos de inverno. Toda essa umidade dissolve lenta, mas seguramente, as partículas de dolomita. Isso permite que elas penetrem no solo e iniciem seu trabalho gradual. Na primavera, quando você vier plantar suas culturas, o solo já estará totalmente preparado. A acidez estará neutralizada e a estrutura melhorada. Se por outro lado, você aplicar a dolomita na primavera, pouco antes do plantio, ela simplesmente não terá tempo de agir. As raízes das plantas jovens podem até sofrer queimaduras químicas devido à alta concentração do material que ainda não se dissolveu. O outono é, portanto, o momento ideal para um investimento a longo prazo na saúde da sua terra. Imagine isto num time-lapse. Outono, aplica-se a farinha. Inverno, a neve e a chuva agem. Primavera, e o solo está pronto, solto e saudável. E aqui surge o primeiro e mais perigoso erro, fundamentado naquele princípio popular: excesso de zelo não faz mal. No caso do calcário dolomítico, faz, e muito. Existe um mito enorme: quanto mais, melhor. Alguns jardineiros, na ânsia de obter resultados rápidos, espalham a farinha dolomítica com a mão pesada, literalmente embranquecendo os canteiros. Isso é algo que não se deve fazer em hipótese alguma. O processo resultante chama-se supercalagem ou excesso de calagem. Você leva o solo de um estado ácido, não para neutro, mas diretamente para um estado alcalino. E em um ambiente altamente alcalino, acontece exatamente o mesmo que em um ambiente altamente ácido: o bloqueio dos nutrientes. Principalmente o fósforo, o boro e o manganês, que ficam indisponíveis para as plantas. No fim, você tentou melhorar, mas acabou gerando a mesma deficiência, só que por um caminho diferente. As plantas definham novamente, e você fica sem entender o que aconteceu. Grave isto: o calcário dolomítico é um remédio para o solo, e todo remédio exige uma dosagem rigorosa. A overdose pode ser mais perigosa do que a própria doença. Um exemplo visual é a escala de pH, onde o indicador se encontra primeiro na zona vermelha e ácida.
Após a aplicação excessiva, ele salta a marca neutra e avança para a zona azul escura e alcalina, onde os nutrientes, mais uma vez, ficam bloqueados. Como não correr o risco de errar? A resposta é única: um cálculo exato. Antes de pegar no saco de calcário dolomítico, você precisa virar um pouco laborante e fazer uma análise do seu solo. Isso parece complicado, mas na verdade, existem maneiras bem fáceis. O método mais acessível é o uso de fitas de pH, vendidas em qualquer loja de jardinagem. Você faz uma solução do solo, mergulha a fita indicadora e compara a cor com a escala fornecida. Isso lhe dará uma ideia aproximada do nível de pH. Um método mais preciso é enviar uma amostra do solo a um laboratório agroquímico. Não é caro, e você receberá um relatório completo, não apenas sobre a acidez, mas também sobre o teor de todos os micronutrientes. E é com base nesses dados que você pode calcular a dosagem exata. Existem recomendações gerais. Para solos argilosos pesados, aplique cerca de 500 gramas por metro quadrado. Para solos de textura média, 400 gramas. E para solos arenosos leves, não mais que 300 gramas. Mas estas são quantidades muito genéricas. Sem análise, você estará agindo no escuro, correndo o risco de subdosar, ou pior ainda, exagerar na dose. Podemos mostrar na tela os 3 tipos de solo: argila, solo de textura média e areia. E ao lado de cada um, a respectiva dosagem aproximada de calcário dolomítico em copos. Assumindo que você já determinou a acidez do solo e calculou a dose necessária, a próxima etapa crucial é a forma de aplicação. O princípio fundamental aqui é a uniformidade. A farinha de dolomita deve ser distribuída pela área de forma mais homogênea possível, como se você estivesse temperando uma salada grande. Se você simplesmente despejar o pó em montes ou pilhas, algumas áreas sofrerão um excesso de alcalinidade, enquanto outras permanecerão ácidas. Isso resultará em um solo manchado ou irregular, onde o desenvolvimento das plantas será inconsistente, afetando a uniformidade da germinação e, consequentemente, da colheita. O melhor método é espalhar o pó sobre a superfície do solo em um dia seco e sem vento, e incorporá-lo imediatamente em seguida. A opção ideal é fazer isso antes do preparo do solo para o inverno, sob a lavoura de outono. Dessa forma, você mistura a dolomita com a camada superior do solo, na profundidade de uma pá, que é onde se concentra a maior parte das raízes. Isso garante o contato máximo das partículas com o solo e inicia o processo de neutralização em toda a zona radicular. Visualmente, podemos demonstrar a forma errada, que são os montes de pó, e a forma correta, uma polvilhada leve e uniforme em todo o canteiro, seguida pela incorporação. Agora, vamos mergulhar um pouco na química do solo e descobrir como evitar um erro bastante comum no cultivo: misturar farinha de dolomita com esterco. Muitos produtores pensam de forma lógica: se vou aplicar matéria orgânica e fazer a correção do solo, por que não combinar os processos numa única aplicação durante o outono? No entanto, a dolomita e o esterco fresco não são aliados, mas sim rivais. Quando entram em contato direto, ocorre uma reação química indesejada que é extremamente prejudicial. Essa reação transforma o valioso nitrogênio presente no esterco em amoníaco volátil, que simplesmente se evapora e se perde na atmosfera. Você está, literalmente, roubando o elemento nutritivo mais vital do seu próprio solo, com as suas próprias mãos. O resultado? Você corrigiu a acidez e aplicou o adubo, mas o efeito prático para as plantas é nulo. Para evitar esse desperdício, é crucial que você separe esses 2 processos no tempo. Primeiro, aplique a dolomita ou calcário, incorporando-a no solo durante o outono, antes da escavação ou lavoura. O esterco ou o composto orgânico, por sua vez, deve ser aplicado apenas na primavera, idealmente algumas semanas antes de fazer o plantio. Dessa forma, você garante o benefício total da correção do pH e da fertilização orgânica,
sem perder sequer 1 grama desse precioso nitrogênio. A melhor forma de visualizar isso seria com uma animação mostrando as moléculas de nitrogênio, N, literalmente fugindo da pilha, onde a dolomita e o esterco foram misturados. É claro que nem todas as plantas reagem da mesma forma à alteração da acidez do solo. Algumas são verdadeiras apreciadoras de solos neutros ou ligeiramente alcalinos, e estas lhe dirão um enorme obrigado pela aplicação de calcário dolomítico no outono. Quem são elas? Em primeiro lugar, temos todos os tipos de couve: couve branca, couve-flor e brócolos. Em solos ácidos, estas costumam sofrer de hérnia da couve, uma perigosa doença fúngica. A desacidificação do solo é a melhor prevenção para esta praga. A beterraba de mesa reage muito bem à calagem. Os seus tubérculos ficam maiores, mais doces e conservam-se melhor. Praticamente todas as culturas de frutas de caroço, como a cereja, a ameixa e o damasco, também preferem um ambiente neutro. Dos arbustos frutíferos, a groselha e a uva-espinho ficarão agradecidas. O alho, a cebola, os pepinos, as ervilhas e o feijão também reagem positivamente. Aplicar calcário dolomítico para estas culturas não é apenas melhorar as condições de crescimento, é um caminho direto para aumentar o rendimento e a qualidade da colheita. Sugestão de imagem. Pode-se exibir uma montagem vibrante de frutos suculentos e saudáveis de todas as culturas mencionadas. No entanto, existe o outro lado da moeda. No seu jardim, certamente existem plantas para as quais o calcário dolomítico é um veneno. Estas são as chamadas plantas acidófilas, ou seja, as amantes do ácido. O sistema radicular delas adaptou-se historicamente a viver e a nutrir-se num meio estritamente ácido. Se você começar a alcalinizar a terra à sua volta, irá desequilibrar o seu metabolismo, condenando-as a uma morte lenta. Os principais e mais populares representantes deste grupo são o mirtilo, o oxicoco e a airela. Para elas, o solo ácido é uma necessidade vital. Esta lista também inclui todas as ericáceas, rododendros, azáleas e úrzes. A magnífica hortênsia, que muda a cor das pétalas dependendo do pH, também prefere um solo mais ácido. E claro, a maioria das coníferas, abetos, pinheiros e tuias, sente-se muito melhor em solos levemente ácidos. Por isso, grave esta regra de ouro: nunca aplique calcário dolomítico sob estas culturas. Se elas crescem no seu terreno, contorne-as, deixando a zona da raiz intocada. O exemplo visual é uma imagem com uma divisão clara. De um lado, a couve feliz num solo corrigido, e do outro, o mirtilo definhando na mesma terra. Mas agora, um bônus surpresa que talvez você nem imaginasse. A farinha de dolomita pode te ajudar no combate a certas pragas. Claro, não é um inseticida potente, mas ela tem o seu valor. O segredo é que as partículas minúsculas desse mineral moído têm bordas afiadas. Para nós, isso é imperceptível. Mas para o corpo mole de lesmas, caracóis e alguns insetos, é como se estivessem caminhando sobre vidro quebrado. Elas danificam a pele, causando desidratação e, consequentemente, a morte. Portanto, ao espalhar a dolomita, você não só melhora o solo, mas também cria um ambiente desfavorável para esses moluscos indesejados. Ela também é eficaz contra o verme-arame, a larva do besouro clique, que adora solos ácidos. Ao neutralizar o solo, você o torna menos atraente para a fêmea, que então vai depositar seus ovos em outro lugar. Claro, isso não vai te livrar completamente das pragas, mas será um ótimo complemento para a proteção completa da sua horta ou jardim. E aqui na tela, podemos mostrar uma animação divertida. Uma lesma de desenho animado que encontra uma barreira de dolomita e se afasta, com nojo. Já mencionamos que a dolomita melhora a estrutura do solo, mas vamos entender este mecanismo com mais profundidade. Afinal, como ela deixa a terra tão macia e aerada? Em solos, especialmente naqueles mais pesados e argilosos,
As partículas minúsculas se unem firmemente, não deixando espaço para a circulação de ar e água. Um solo assim, depois da chuva, vira lama e, durante a seca, endurece como pedra. Para as raízes, fica muito difícil respirar e se desenvolver nesses solos. Os íons de cálcio presentes na farinha de dolomita possuem uma propriedade única. Eles agem como uma espécie de cola, forçando as partículas minúsculas a se unirem em torrões ou agregados maiores. Este processo é conhecido como coagulação. O resultado é a formação de poros e espaços vazios entre esses torrões. O solo se torna solto, floculado, com excelente permeabilidade para água e ar. Essa é a estrutura ideal para o desenvolvimento do sistema radicular e dos micro-organismos benéficos do solo. A água não fica estagnada, mas também não drena rápido demais, e o ar chega livremente às raízes. Esta é uma das propriedades mais valiosas da dolomita, um benefício que trabalha a longo prazo, melhorando a saúde do seu solo por muitos anos. Animação visual. Inicialmente, vemos as partículas de argila firmemente compactadas. Em seguida, surgem os íons de cálcio, e as partículas se agrupam em torrões, formando poros entre eles. É comum encontrarmos no centro de jardinagem lado a lado o saco de calcário dolomítico e o de cal hidratada, também conhecida como cal apagada. E a pergunta que sempre surge é: qual a diferença e qual devemos escolher? Ambos os produtos são usados para corrigir a acidez do solo, um processo chamado calagem, mas eles têm diferenças fundamentais na forma como agem. A cal, ou hidróxido de cálcio, tem uma ação rapidíssima e até agressiva. Pense nela como um medicamento de emergência, muito forte. Ela baixa o pH rapidamente, mas o risco é alto. Se exagerar na dose, você pode queimar as raízes das plantas e prejudicar seriamente a microflora essencial do solo. Além disso, a cal fornece apenas cálcio, sem magnésio. Já o calcário dolomítico é um corretivo de ação suave e prolongada. Ele age mais lentamente, mas o risco de danificar seu jardim é muito menor. E o mais importante, ele enriquece o solo não apenas com cálcio, mas também com magnésio, um nutriente crucial que geralmente está em falta em solos arenosos. Então, o que escolher? Se você tem um solo em estado de acidez extrema e precisa de um resultado imediato, a cal pode ser usada, mas com extrema cautela. Na maioria dos casos, porém, para a correção e melhoria planejada do solo, especialmente no outono, o calcário dolomítico é a opção mais equilibrada, segura e recomendada. Para resumir, vamos a uma comparação simples. Cal. Rápido, agressivo, apenas cálcio. Calcário, dolomítico, lento, suave. Cálcio mais magnésio. Outro ponto muito positivo no uso do calcário dolomítico é o seu efeito prolongado. Ao contrário da maioria dos fertilizantes, que precisam ser aplicados anualmente, ou até mesmo várias vezes por estação, a calagem do solo é um investimento de longo prazo. O resultado de uma única aplicação correta, feita no outono, dura por vários anos. Em solos argilosos e argilo-arenosos pesados, que conseguem reter bem os nutrientes, a correção da acidez pode ser necessária somente depois de 5 ou até 7 anos. Já nos solos leves e arenosos, onde os elementos úteis são lixiviados mais rapidamente, este prazo é menor, geralmente entre 3 e 4 anos. Isso significa que você não precisa carregar sacos pesados todos os outonos. Basta fazer a aplicação correta uma única vez, e nos anos seguintes, apenas manter a saúde do solo com matéria orgânica e fertilizantes complexos, controlando periodicamente o nível de pH. Essa prática economiza sua energia, seu dinheiro e, claro, seu tempo. Uma boa analogia seria um calendário. No primeiro ano, a anotação seria aplicação de calcário dolomítico e, nos 3 ou 4 anos seguintes, a observação seria: o efeito continua. Como saber se o solo não está carente apenas de cálcio, mas também de magnésio?
E em que situações a farinha de dolomita será especialmente útil? As próprias plantas podem dar-nos essa resposta. Existem sinais visuais claros de deficiência de magnésio. O mais característico é a clorose internervural nas folhas mais velhas, as inferiores. A aparência é a seguinte: a própria lâmina foliar, entre as nervuras, começa a ficar amarela, mas as nervuras e a área à sua volta mantêm-se verdes. Isto cria um padrão reticulado, ou o que chamamos de padrão de espinha de peixe. O magnésio é um elemento móvel. Quando há carência, a planta retira-o das folhas mais antigas e transporta-o para os novos brotos em crescimento. É por isso que os sintomas se manifestam de baixo para cima. É comum vermos esta clorose em culturas como tomate, pimento, batata, pepino e vinha. Se notar estes sinais nas suas plantas ano após ano, é um sinal claro de que o seu solo está deficiente em magnésio. Neste caso, optar pela farinha de dolomita, e não apenas por cal simples, será a decisão mais acertada. Uma imagem em grande plano de uma folha com os sinais típicos de carência de magnésio serve perfeitamente para ilustrar esta situação. A farinha dolomítica também pode ser uma aliada na sua luta contra as ervas daninhas. Contudo, ela não é eficaz contra todas, mas sim contra um grupo específico delas. Isto porque muitas das ervas daninhas mais persistentes são, na verdade, indicadoras de solo ácido. Elas prosperam e espalham-se rapidamente justamente nas condições que são desfavoráveis para as suas culturas. Exemplos clássicos são a cavalinha, a morugem, a azeda, a tanchagem e o ranúnculo rasteiro. Se no seu terreno estes invasores crescem à vontade, é uma garantia de quase 100% de que a acidez do solo está elevada. Ao aplicar a farinha dolomítica e ajustar o pH para valores neutros, você cria um ambiente insuportável para essas ervas daninhas. Elas não morrem de imediato, mas enfraquecem, reproduzem-se pior e são gradualmente substituídas por outras plantas. Claro que isso não o livrará totalmente da sacha ou da monda, mas reduzirá drasticamente a população das ervas daninhas mais teimosas e difíceis de eliminar. Na verdade, em vez de lutar contra os sintomas, você está a eliminar a causa da sua proliferação. Sugerimos que mostrem uma colagem com fotos destas ervas daninhas indicadoras, para que os telespectadores as possam identificar facilmente nos seus próprios terrenos. Falamos muito sobre o outono, mas e se você perdeu o timing? Dá para usar farinha de dolomita na primavera? A resposta é sim, dá, mas com grandes ressalvas. A aplicação na primavera é mais uma medida de emergência do que um trabalho planejado ou rotineiro. Se você fez a análise e percebeu que o solo está criticamente ácido e já é hora de plantar, pode sim aplicar a dolomita nesta época. Mas faça isso no mínimo 2 a 3 semanas antes de transplantar as mudas ou semear. É fundamental usar apenas a dose mínima possível, calculada com muita precisão, e é obrigatório misturar muito bem com a terra. Isso é crucial para que as reações químicas mais ativas já tenham se dissipado antes do plantio, protegendo as raízes jovens e delicadas de queimaduras. Mas lembre-se, você não terá o efeito completo no primeiro ano, especialmente na melhoria da estrutura do solo. A dolomita simplesmente não terá tempo suficiente para agir. Portanto, se houver escolha, sempre dê preferência ao outono. O outono é para o planejamento estratégico, a primavera, para as decisões táticas e urgentes. Na tela, podemos mostrar 2 pratos de uma balança. No maior, a inscrição outono ideal. No menor, primavera aceitável, com cautela. Hoje em dia, muitos jardineiros e agricultores buscam a agricultura orgânica, procurando usar o mínimo possível de produtos químicos. Nesse contexto, a farinha de dolomita é a aliada perfeita. É um produto 100% natural, vindo da natureza. Não tem aditivos sintéticos, é simplesmente uma rocha moída, criada pela própria natureza. Por isso,
Seu uso é permitido e até incentivado nos sistemas de cultivo orgânico. Quando usada corretamente, sem exageros ou superdosagens, ela é totalmente segura para as pessoas, para os animais domésticos, para as abelhas e para os habitantes benéficos do solo, como as minhocas. Você melhora a sua terra sem causar danos ao meio ambiente. É uma abordagem inteligente e ecológica para aumentar a fertilidade do solo. Ao escolher a farinha de dolomita, você está escolhendo a força da natureza e não a da indústria química para cuidar do seu jardim. Como sugestão de imagem, podemos mostrar uma bela cena. Uma mão pegando o pó branco de um saco com a inscrição "Mineral 100% natural", tendo como fundo um jardim florido. Nem todo o calcário dolomítico é igual. Ao visitar uma loja, você encontrará produtos de diferentes fabricantes, e eles podem variar num parâmetro-chave: a finura da moagem. Esse fator influencia diretamente a rapidez com que ele atua. Quanto mais finas forem as partículas do calcário, maior será a sua área de superfície total. Isso significa que mais rápido elas reagirão com a acidez do solo. O produto com moagem mais grossa, que se assemelha à areia fina, demorará muito tempo a agir, por vezes anos, libertando os seus componentes gradualmente. Já um produto muito fino, parecido com pó ou talco, começará a fazer efeito muito mais rapidamente. E o que devemos escolher? Para a aplicação de rotina planeada para o outono, o calcário de moagem média é o ideal. Não é demasiado rápido, nem demasiado lento. É o equilíbrio perfeito. A moagem ultra fina é mais indicada para correções urgentes na primavera, onde a rapidez da ação é essencial. Por isso, ao adquirir o seu calcário dolomítico, preste atenção não só à composição química, mas também à sua textura. Isso ajudará você a prever melhor a sua eficácia. Podemos imaginar duas amostras lado a lado, uma com partículas grandes e visíveis, e a outra completamente fina, como poeira. E para finalizar, vamos resumir e formular o principal erro que sabota todas as outras regras. Este erro é ignorar os dados essenciais. Usar a farinha de dolomita sem entender a composição do seu solo é o mesmo que tomar um remédio sem saber o diagnóstico. Talvez você nem precise dela. Se o seu solo já for naturalmente neutro ou levemente alcalino, aplicar a dolomita não é apenas inútil, é realmente prejudicial. Se você não souber o que pretende plantar, corre o risco de danificar as suas plantas acidófilas. E se você ignora a textura do solo, se é argila ou areia, você não conseguirá calcular a dosagem correta. A farinha de dolomita não é uma vitamina universal para a terra, que pode ser espalhada a esmo, em qualquer lugar e a qualquer hora. É uma ferramenta poderosa que exige uma abordagem atenciosa e consciente. Por isso, o segredo principal para usá-la com sucesso é conhecimento. O conhecimento da sua terra. Comece pela análise, e só então este pó branco se tornará seu fiel aliado na busca por uma colheita farta e saudável. Cena visual. Um jardineiro diante do seu canteiro, não com um ponto de interrogação sobre a cabeça, mas sim com uma lâmpada acesa, sinal de que a ideia chegou, porque ele tem nas mãos os resultados da análise do solo. Então, vamos finalizar a nossa análise. Como puderam ver, o calcário dolomítico não é só um pó branco, é uma ferramenta poderosa e complexa nas mãos de quem cultiva. A grande virada nesta história é que a sua força reside não apenas nos benefícios, mas também no potencial risco de dano se for utilizada da maneira errada. Nós descobrimos que o segredo principal é o conhecimento, saber o nível de acidez do solo, calcular a dosagem exata e entender quais plantas vão agradecer o tratamento e quais não. Desmistificamos o mito de que, quanto mais melhor, e também entendemos por que o outono é a época ideal para fazer esta correção. Lembrem-se dos 3 grandes nãos. Não aplique sem fazer uma análise, não exceda a dose recomendada, e nunca misture com esterco. Se seguirem estas regras simples,
O calcário dolomítico será o seu aliado de confiança por muitos anos, tornando a sua terra mais fértil e a colheita mais abundante. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Se sim, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal para não perderem novos segredos de jardinagem. E agora, uma pergunta para vocês. Costumam usar o calcário dolomítico no outono? Ou talvez vocês tenham o vosso método secreto para melhorar o solo? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos debater.